Olá pessoal do sexto ano, como vão vocês? Tudo bem? Vamos para mais umas aulas de hoje? Bom, hoje pessoal, a aula é povos do mundo, certo? Ou seja, o que se trata, né? Esse povo do mundo que está sendo abordado aí no material de vocês, na apostila de vocês. Os povos da Mesopotâmia, certo? Vamos conhecer os povos que sobreviveram, né, surgiram nessa região, para aí então compreender toda a cultura que envolve esse povo e, consequentemente, faz parte, né, de certa forma, nós temos muitos hábitos culturais referentes a esse povo, não é verdade? Então vamos entender como tudo começou, certo? Bom, gente, os povos da Mesopotâmia, eles sobreviveram, eles nasceram, surgiram na região que a gente conhece hoje como o atual Iraque, né, o Egito, a Síria, o Kuwait, né? Então são regiões onde eram denominado hoje como, por exemplo, o crescente fértil, né? E, e essa região conhecida como crescente fértil nos dá a ideia de que eles viviam próximos a regiões muito férteis, né? Férteis para o plantio de qualquer tipo de alimento que eles quisessem desenvolver ali da época, né? Então, o crescente fértil, pessoal, está relacionado à existência de dois rios, né? Que, no caso, se tratando do Egito, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é o rio Nilo, e aqui o rio Tigres e Eufrates, na região, né, do Oriente Médio, certo? Então essa região foi muito próspera ali devido a esses dois rios. Nas encostas dos rios era onde a população se instalava, né, para fazer esse torno, para caracterizar aquilo que a gente conheceu lá na pré-história como sedentarização, ou seja, a sedentarização fez com que o povo se situasse em rios, certo? Bom, gente, então o primeiro povo da Mesopotâmia que a gente vai ver trata-se dos Sumérios, né? 350 a.C. a 2300 a.C., esse povo sobreviveu nessa região do crescente fértil, né? E são povos marcados muito forte pela sua independência, né? O seu domínio, o seu território, formado por diversas cidades, né? E diversas formas de governo, como cidades-estados, cidades-estados como Ur, Lagash, né? Cidades que eram uma independente da outra, tinham um governo, tinham suas leis, né? As suas próprias diretrizes de governo, né? Bom, aqui também, né, tratando-se desse povo, foi um povo que descobriu a escrita, né? A gente viu um pedacinho isso nos capítulos anteriores. Então a escrita é escrita cuneiforme, feita com estiletes, né? Em formas de cunha, que servia para muitas atividades relacionadas aos povos da Suméria, como, por exemplo, registrar a quantidade de animais que eles tinham, a quantidade de produção da colheita, né? Enfim, arrecadação de impostos, né? Então, tinha todo esse valor a escrita cuneiforme. Bom, falamos agora dos babilônios, de 2000 a.C. a 1600 a.C. Os babilônios, pessoal, ficou conhecido como um povo marcado, né, pela história de um dos principais reis da Babilônia, que foi Hammurabi. Hammurabi ele ficou tão conhecido devidamente ao seu código, né, jurídico escrito chamado Código de Hammurabi, onde nele estava aí todo o entendimento de uma nova forma de aplicar penas àquelas pessoas que fugissem às questões da ordem ali, né? Na região da Babilônia. Então seu lema era olho por olho, dente por dente, ou seja, uma punição era aplicada à pessoa da mesma forma que a pessoa cometeu um crime. Então, se uma pessoa furou o olho de outra, essa
essa pessoa que feriu também será punida com um ferimento no olho. Então isso que significava, né? Olho por olho, dente por dente, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os caldeus e o Império Babilônio, tá? Que foi muito importante também o Império, falar um pouco desse Império no contexto da urbanização, justamente porque eles foram grandes arquitetos, grandes construtores, né? E construíram aquilo de algo que figura mais entre os povos, né, da Babilônia, que é os zigurates. O que é os zigurates? A construção de um grande templo, né, de uma grande obra para adorar os seus deuses, mas também fez como moradia, fez como se fosse uma espécie de palácio, né, os zigurates. Tanto o templo religioso quanto o palácio era os zigurates. Então aqui na imagem vocês podem ver, é uma construção enorme. Provavelmente aqui tem mais de 100 metros de altura, né? Então ela se destaca bem na região e mostra toda a sua imponência, né? Por meio da construção. E aí então vamos falar da economia, de uma forma geral, do povo da Mesopotâmia. Então, a economia era voltada praticamente a duas atividades: a agricultura, né, que era a produção de trigo, cevada, tâmara e a pecuária, ou seja, desenvolvimento ou melhor, criação de animais eram feitas para se obter carne, leite e lã. Outra atividade também, desculpa falando, são 3 atividades, né, que é o artesanato, que era também feito, né, grandes tecidos que depois faziam roupas, tinham ceramistas que faziam objetos com argila, né, vasos, potes, jarros, né, e outras coisas mais. E pedreiros, né, que eram os construtores. Existia também os ourives, que eram grandes produtores de joias, né, com pedras preciosas, com ouro, né, e muitas outros materiais valiosos. E aí a gente chega aqui nessa página falando um pouco da vida cultural na Mesopotâmia. Como que a sociedade se comportava, como que a sociedade desenvolvia sua cultura na Mesopotâmia. Bom, partia por meio dos olhos do rei, ou seja, o rei estava acima de todo mundo na sociedade. Então o rei ele vigiava a sociedade, vigiava os templos, cuidava de tudo, né? E ele tinha uma função também de ser um sacerdote, um líder religioso, né? Ele também cuidava do exército, então tudo girava em torno do rei, né? Então, fugindo dessa importância do rei, existiam pessoas mais abaixo, né, da sociedade que não de tão importância quanto ele, né, que eram os homens livres, da camada que predominava na Mesopotâmia, como sacerdotes, nobres, oficiais do exército, né? Alguns constituíam riquezas, né? Eles arrecadavam impostos, né? Pagavam impostos e tinham essa característica aí. Depois, abaixo deles, tinham os homens livres da idade os homens livres de média e baixa posição, né? Ou seja, funcionários públicos, artesãos, comerciantes, camponeses, né, trabalhadores urbanos, né, eles tinham essa importância, essa função na sociedade. E por último, abaixo de todos, os escravos, que normalmente eram prisioneiros de guerra, né, ou por não pagar dívidas se tornavam escravos, né, e na Mesopotâmia tinha muitos, principalmente no Egito, não é verdade? Bom, fala um pouco da religião. A religião ela está caracterizada pelo culto a vários deuses, ou seja, é uma religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses, certo? E acreditando em vários deuses, para determinada espécie, aquilo que se tinha, né, queria se ter o conhecimento dos acontecimentos, atribuíam a um deus. Existia também a questão da ciência, ou seja, uma cultura
que foi aí desenvolvida por esse povo, né? Que a ciência, que ela estava muito marcada nas cheias, ou seja, no conhecimento dos astros, para se obter, né, o conhecimento de quando o rio ele ia encher, ia transbordar, porque isso não poderia acontecer, porque muitas casas estavam próximas a rios, a plantação era feita próximas a rios, né? E por meio desse conhecimento astronômico também dividiram, né? Ou melhor, fizeram um calendário dividindo o ano em 12 meses, como a gente conhece, a semana em 7 dias, né? E o dia em 12 horas duplas, né? 12 dia e 12, no caso, já à noite. Tiveram conhecimento também da matemática, né? Como vocês podem ver, fizeram um grande sistema de pesos e medidas, né? Cálculos, juros, subjuros, resolução de raiz quadrada, raiz cúbica. Então, quer dizer, é uma cultura muito rica, né, pessoal? Bom, gente, vou parando por aqui. Na próxima aula, ou melhor, no vídeo 2, né, eu vou entrar com o Egito, tá bom? Então, no vídeo 2, retornaremos a esses estudos, ok?